Muito boa noite, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Você que está aí nos acompanhando aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, estamos novamente nas 3 redes sociais hoje e obrigado você por estar conectado aqui conosco, me dando essa carona muito amigável aqui na sua tela digital, no seu PC, no seu celular, no seu tablet, aonde quer que seja. Muito obrigado pelo seu carinho, estar aqui conosco mais um sábado falando sobre um tema extremamente relevante, bacana, que eu preparei para você. Eu espero que seja útil também na sua vida. E hoje, uma coisa que eu não toquei ainda durante esse ano, que eu espero que seja especial para você também, que faça sentido acima de tudo e que você de repente adote aí, se fizer sentido, evidentemente, foi interessante para você, se você concordar com o que eu falo aqui também, e apresentando todos esses conceitos e tudo mais, para você chegar no próximo nível na sua vida, ok? Muito obrigado pelo seu carinho e sem muitas delongas, vamos começar. Estava aqui agora ao som de... Vamos lá, deixa eu só... Deixe-me só aqui diminuir o som, na verdade desligar. Estávamos escutando aqui Alicia Keys e agora está com John Mayer, um som sensacional. Que se você tiver a oportunidade depois vai no YouTube, que essa música é If I Ain't Got You, sensacional. E Gravity também é um dueto aqui que eles fazem, sensacional. Vamos lá, vamos começar aqui então com o nosso tema que nós escolhemos hoje. Aqui, você que nos acompanha, seja no YouTube, seja no Facebook e também no Instagram. Vamos lá. Hoje, o que eu gostaria de começar falando é que existe uma série de um filme clássico, por sinal, hollywoodiano, que quando as pessoas querem saber o nome do grande protagonista desse seriado, dessa compilação de filmes aí de mais de 30, 40 anos de história, eles perguntam, What's your name? Qual o seu nome? Para esse protagonista. E ele muito calmamente, tranquilo, sereno e até de certa forma estratégico, ele diz, meu nome é Bond, James Bond. Quem não ouviu falar no 007, não é verdade? James Bond não foi o primeiro a aproveitar os benefícios do tema que nós vamos falar aqui hoje. Isso ao longo da história e que a gente vem hoje se aprofundando nessa temática de performance, evidentemente, falando que a água fria, o banho gelado é de fundamental importância para quem quer performar melhor. E evidentemente que isso traz também grandes benefícios para a nossa saúde. E é o que nós iremos pontuar aqui hoje, falando nesses conceitos que a gente vem aí ao longo desse ano, nesse 44º encontro aqui hoje, falando da saúde integral masculina, dos 13 pontos que a gente aqui pontuou ao longo desse ano. E eu gostaria de hoje destacar, mais uma vez, uma ferramenta que às vezes não é muito falado, mas que tem algumas peculiaridades, eu diria que até curiosa. E eu separei aqui para falar para você hoje que nos acompanha aqui nas redes sociais. Então, nos tempos antigos, a água quente era um luxo, digamos assim. As pessoas tinham que morar perto de fontes termais para ter aí esse deleite, esse desfrutar do conforto que o banho quente nos proporciona. Então, na maior parte das vezes da história da humanidade, as pessoas tomavam banho de água fria. Isso ainda é muito comum no nosso país, não precisa ir tão longe assim falando da história da humanidade. Mas hoje é uma realidade, em especial os países em desenvolvimento, e quase que não há isso, em especial nos países nórdicos, onde é muito frio, evidentemente. Mas ainda fica um parêntese aí que mesmo assim existem pessoas que fazem essa prática que nós vamos aqui dissecar, alongar durante esse nosso encontro de hoje aí, nesses 50, 60 minutos que nós vamos estar aqui falando com você. Então hoje eu gostaria de falar sobre essa temática que é o banho de água fria, em especial o banho gelado. É essa que é a grande sacada. Então,
a gente sempre fala o seguinte, vai encarar ou não essa novidade? Para você ir adiante, é muito interessante, de repente, você fazer algo inovador, algo que você ainda não estava habituado a fazer. Então, mesmo quando os gregos desenvolveram sistemas de aquecimento da água lá na Grécia Antiga, inclusive para os banhos públicos, eles continuavam tomando banho com água fria, porque isso trazia, segundo eles, já o conhecimento deles, benefícios para a saúde. Os próprios espartanos, olha que interessante, eles achavam que a água quente era para os fracos e ainda mais para aqueles poucos masculinos que tinham pouca virilidade, que não tomavam banho de água fria. Então, quando os espartanos tomavam banho, em especial uma vez por ano, eles usavam apenas água fria, lógico. Não tinha água quente, porque os espartanos achavam que a água fria que era o interessante. Por que isso? Porque isso eles achavam que deixavam eles com mais vigor, com mais concentração e ainda com mais aptos para ir para a guerra, porque na verdade Esparta era muito famoso aí pelos seus soldados espartanos, pela sua cultura da guerra. Então o banho frio era cultural lá em Esparta, diferentemente de Atenas, por exemplo. Então durante o primeiro século, olha que interessante, os finlandeses eles já usavam a questão de saunas, porque a Finlândia evidentemente é um país nórdico, e depois esses homens eles pulavam em lagos ou riachos gelados. É um passatempo conhecido aí como Avantuit. Olha, é um nome que eu não sei exatamente o que significa, mas isso, na verdade, é um banho num buraco, é uma natação num buraco de gelo, né? E ainda eles apreciavam esse ambiente desse buraco ficando alguns minutos, não é só pular e sair. E aí isso ainda é utilizado nessa prática desse banho ainda nos tempos atuais. Nos tempos modernos, os finlandeses fazem isso sim. Então, os praticantes, inclusive do shintoísmo japonês, eles têm essa prática desde a antiguidade de praticar essa questão do banho gelado, que eles acreditam que isso está intimamente relacionado com a purificação do espírito. Eles ficavam debaixo de uma cachoeira, né, durante o seu ritual aí espiritual de purificação e tudo mais, e é conhecido como misogi. Isso dentro dessa cultura nipônica e em especial dentro desse braço do shintoísmo. Eles faziam isso aí, ou até fazem ainda hoje, numa espécie aí de redescoberta ou de purificação e etc., mostrando vários pontos da história da humanidade e vários locais ao longo do mundo onde essa prática é muito comum. Nós estamos num país tropical, evidentemente, e não temos, a não ser na região sudeste e sul do país, onde as estações do ano são bem definidas, nós temos aí, evidentemente, um frio mais expressivo do que na região centro-oeste, norte e nordeste do país. Mas comparando com esses outros países, não é quase que muito pequeno as temperaturas que se oscilam perto desses países nórdicos, evidentemente. Então, quando a gente fala aqui de banhos frios, nós não estamos falando dessa chuveirada muito simples, né? Na verdade, nós estamos falando aí da imersão mesmo em banhos gelados, aí de água de 12 graus, 15 graus ou até menos, mas por um pouco tempo, porque isso também em excesso de tempo dentro dessa água, às vezes a pessoa nem tolera e também faz mal para o organismo. Mas olha que outro ponto interessante, existe um fazendeiro, ou existiu um fazendeiro alemão, que é o Friedrich, que ele começou a divulgar um novo tratamento, Vicent Friedrich, que lá nos tempos primordiais também, há 50 anos atrás, e ele começou a desenvolver essa técnica chamada da hidroterapia, que usava água fria para curar tudo, na verdade. Desde problemas de ossos, de fraturas ósseas, até disfunção erétil, não em homens, evidentemente. Então a sua clientela era só clientela ilustre, desde duques, duquesas, condes, condessas, inclusive princesas, passavam nesse resort, digamos assim, alemão, porque isso era uma vedete do momento. Então isso ajudou a popularizar essa questão da água fria, em especial na Europa, uma vez que os nipônicos já usavam isso de forma milenar. Então, junto inclusive às massas, não só nas pessoas de alta
alta classe, como a gente falou, que frequentava, que tinha a posse para ir para esses ambientes, para esses resorts, onde tudo começou, mas aí começou a popularizar isso para as massas. E, inclusive, um próprio cientista, o Charles Darwin, que era uma pessoa cronicamente doente, e aí que tem uma bárbara aí, uma barba que ele é peculiar, que é incrivelmente masculina, digamos assim, que faz sempre a gente associar Darwin àquele homem barbudo, e era um grande defensor da hidroterapia. Ele era adepto a essa questão da água, com imersão em água gelada, digamos assim. Então, um dos mais famosos resorts de hidroterapia dos Estados Unidos, ele foi fundado por John Kellogg. E olha que interessante, você sabe quem foi Kellogg? O Kellogg, na verdade, ele foi um cara que descobriu aí o flocos de milho. Esse que a gente come hoje em dia, seja nos sucrilhos, seja com recheios das guloseimas do dia a dia. Então foi essa pessoa que desenvolveu esses resorts com relação a esses banhos de imersão nos Estados Unidos. Então, à medida que os médicos se concentravam na medicina convencional, do cientificismo, esses métodos aí ditos alternativos, holísticos, eles começaram a ser vistos como algo de charlatanismo. Isso lá nos primórdios aí, no século XX, isso aí começou a declinar esses conceitos de que essa água seria benéfica, fazia bem pro organismo e tudo mais. Então isso ficou, de certa forma, adormecido por um certo tempo. Então, a gente contou todo esse preâmbulo, contando do próprio James Bond, que era um adepto a essa questão aí, o próprio James Bond, adepto a essa prática do banho gelado, e a gente contou aí um pouquinho da historiografia do banho gelado, e eu queria hoje apresentar os benefícios comprovados dessa chuveirada também de água fria. O ideal seria a imersão, mas nós vamos focar aqui na esfera também dessa chuveirada de água fria que repercute de maneira positiva e benéfica para a saúde, e eu espero que você que nos acompanha aqui, seja no Instagram ou seja no YouTube e no Facebook, faça sentido e de repente você abstraia algo interessante, ou você aplique, ou você agora tenha esse primeiro contato e comece aí a procurar, a se interessar mais por essa temática. Eu particularmente gosto muito e sou adepto, já falo para você desde já que está nos acompanhando aqui, pelo menos 2 vezes por dia, não faço por semana, mas 2 vezes por dia, em especial o primeiro banho da manhã, um banho gelado. Então o que as benfeitorias que nós sabemos que isso traz? Melhora a circulação, por exemplo, circulação sanguínea de uma maneira geral. Uma boa circulação sanguínea é vital para a saúde cardiovascular, para todos os órgãos do nosso corpo. Então a circulação, ela acelera aí o tempo de recuperação dos exercícios extenuantes, o trabalho, o estresse, o dia a dia. Então, isso tudo favorece a recuperação de uma maneira mais rápida. Inclusive, os próprios atletas utilizam isso. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente essa questão do banho. Então, melhora toda essa circulação. Então, a água fria faz com que o sangue se mova para os órgãos para mantê-los aquecidos. Então, ao passo que a água quente faz o efeito inverso, né? Acaba aí indo para a periferia, que a gente fala, faz a vasodilatação, ao passo que a água fria faz a vasoconstrição. A gente fica aí com a periferia, que é a pele, as extremidades, seja o nariz, orelha, lábios, até um pouco meio arroxeados, por causa dessa vasoconstrição. Os vasos se comprimem e o fluxo de sangue vai para os órgãos nobres que nós falamos, que é o cérebro, que é o coração, que é os rins, o fígado. Esse que a gente chama de órgãos nobres, então o fluxo sanguíneo vai para essa região. Então, os defensores do banho frio, eles argumentam que estimulam o sistema circulatório, dessa forma mantém eles mais saudáveis, com uma aparência mais jovial, né? E isso diferentemente dos colegas que são amantes ou adeptos à água quente. Segundo eles, há uma diferença extremamente gritante, digamos assim, de quem é adepto do banho de água gelada e de quem é adepto ao banho quente, digamos assim. O outro ponto também interessante é que alivia a depressão. Alivia.
Muitos grandes nomes na história moderna sofreram crises de depressão. Por exemplo, Henri Trouot é um desses homens. O que ele fez? Os banhos, conhecidos como os banhos de Trouot, no frio, evidentemente, ajudavam a manter esses seus fantasmas, a gente chama esse gato preto, digamos assim, nada de falar preto-branco, hoje a gente tem que tomar cuidado com isso, mas esses fantasmas que pairavam na sua mente, do ponto de vista da esfera emocional, quando ele tomava esses banhos frios, isso era afastado do ponto de vista da sua esfera emocional, do ponto de vista da depressão nós estamos falando. Ele tinha um estado melhor, mais otimizado em termos de relacionamento e das suas crises. Então isso, uma pesquisa do Departamento de Radioterapia da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, isso nos Estados Unidos, eles indicaram que os banhos frios curtos podem estimular o cérebro a produzir uma substância, um estímulo que vai a nível de adrenal também produzir o que nós chamamos de noradrenalina, que é um hormônio, digamos assim, que é uma substância química que pode ajudar a mitigar, a diminuir aí a depressão, mostrando também o favorecimento da água gelada com relação ao distúrbio na esfera psicoemocional. Um outro ponto é que também mantém a pele mais esbelta, mais jovial, como nós falamos, o cabelo mais saudável. A água quente é o oposto, ela resseca, seja a pele ou seja o cabelo, você pode ter aí quedas de cabelo, isso os estudos que mostram isso também. Então, além disso, a água fria pode fazer a sua cabeleira viril aí parecer mais brilhante e até a sua pele mais rejuvenescida quando você passa a adotar isso, não de uma maneira pontual, mas de uma maneira corriqueira, criando aí, portanto, um hábito. Um outro ponto é que fortalece, nós estamos falando dos benefícios, né? Fortalecer a imunidade, a nossa imunidade, que diz respeito às infecções, aos agentes agressores externos ao nosso organismo, e isso é favorecido. Um estudo feito lá em 1993, portanto quase aí 11 anos de história, né? Ou mais até, né? Segundo eu estou falando, essa referência em especial que me faz lembrar aqui, para você que nos acompanha, seja no Instagram, seja no Facebook ou no YouTube, né? Publicado no instituto chama Thrombosis Research Institute, na Inglaterra, um trabalho, portanto, em inglês. Ele demonstrou que um aumento, quando você tem esse contato com a água fria, você tem um aumento da taxa metabólica, que é resultado da tentativa do corpo de se aquecer. E isso ativa o sistema imunológico. Portanto, você tem uma produção, uma liberação na corrente sanguínea a mais desses glóbulos brancos, mostrando, portanto, o benefício da água gelada na saúde, do ponto de vista aqui imunológico. Então, por que a gente está falando isso? Eu estou só fazendo um paralelo com relação à saúde, mas isso é importante para a performance, porque nós estamos querendo falar em atitude, em ação. A gente não adianta pensar, se a gente faz isso logo de manhã cedo, nós vamos ficar aí, digamos assim, mais pilhados, mais animados, porque a gente está saindo da zona de conforto. Quando a gente fala em performance humana, nós sempre batemos nessa tecla e nós fomos bem incisivos ao longo desses 44 encontros aqui desse ano, de todos os sábados, ininterruptos, de que nós que vivenciamos a performance humana, nós não estamos em zona de conforto. Portanto, isso é sair da zona de conforto, é nos dar aquele chacoalejão para então aí começarmos o dia, para quem faz isso como uma prática logo matutina, ou para quem faz essa prática vespertina ou noturna, não importa. Se você adotar isso, você começa a sair da sua zona de conforto e isso você vai ter um resultado a longo prazo, evidentemente que não é a curto prazo. E aí, olha que interessante, mais um ponto positivo com relação à saúde aqui na fertilidade masculina, né? Olha que coisa muito bacana. Se você conhece alguém, ou se você que é mulher que está nos acompanhando aqui no Instagram ou no Facebook, também no YouTube, está querendo ter a sua prole, ter um filho e ainda está tendo dificuldade, olha que bacana o que eu vou falar aqui. O chuveiro frio são bons
para os pequenos nadadores aí, que a gente está chamando aqui dos espermatozoides. Então, os testículos, eles não devem ficar muito quentes, né? Por isso que eles estão fora do corpo do homem, em especial numa estrutura fora do corpo, diferentemente dos ovários da mulher, porque ele tem que trabalhar com uma temperatura menor do que o corpo interno. Os ovários não, eles estão dentro do corpo, trabalham com a mesma temperatura. Então a contagem dos espermatozoides, eles diminuem quando a temperatura dos testículos do homem aumenta. Então se eu tenho um aquecimento, a produção dos espermatozoides diminui. Então experimentos feitos na década de 50 já nos mostram que os banhos quentes é como uma espécie de anticoncepcional natural e até eficaz para o homem. Olha que coisa, parece meio maluca, mas ninguém fala isso. Em especial aqueles homens que frequentam muitas saunas. Aqui na nossa região, em especial a região norte, nordeste, quase que não tem isso, mas mais na região sudeste, centro-oeste, existe ainda homens nos clubes que vão, né, e tomam sauna e tudo mais, são aqueles sauna a vapor, sauna seca, em hotéis tem isso também. Então os homens que tomaram banho quente durante 30 minutos, isso é um estudo que nós falamos aqui na década de 50, que esses homens que tomaram, portanto, esses banhos quentes durante 30 minutos em dias alternados, durante 3 semanas consecutivas, eles ficaram inférteis nos 6 próximos meses. Então, durante 3 semanas, dia sim, dia não, 30 minutos de banho quente, eles diminuíram a qualidade dos seus espermatozoides, ficaram inférteis. Então, isso, mais recentemente, a Universidade da Califórnia, São Francisco, e eu tive o privilégio, inclusive, de fazer o meu fellow lá de urologia na UCSF, em São Francisco, na Califórnia, no costa oeste americana. Então eu estou citando aqui um estudo dessa universidade. Eles fizeram, portanto, um controle com homens que foram expostos a 30 minutos ao calor úmido por 1 semana. Então, quando os homens passaram por essa exposição, a sua contagem dos espermatozoides, e quando foi revertido, melhorou a motilidade, que é o batimento e a qualidade dos espermatozoides em mais de 400%. Olha que interessante. Os homens que fizeram uma compressa úmida, né, geladinha, melhoraram a qualidade dos espermatozoides, diferentemente do calor, que deixa a fertilidade mais prejudicada. Essa que é o grande conceito aqui, que a gente está falando da água gelada com relação à fertilidade masculina. Então, embora mudar de um banho quente para um banho frio possa não ter um efeito tão dramático, mas se você está tentando ter um filho, certamente não vai fazer nenhum mal você começar a adotar essa prática aí do banho gelado. Não é colocar gelo, é o banho gelado, é começar gradativamente. Essa que é a ideia aqui que a gente está falando para você aí começar os seus hábitos. O outro tópico que eu gostaria de destacar aqui é no que se diz respeito ao bem-estar e o aumento da sua energia, uma vez você fazendo esse banho gelado ou a imersão, se você assim optar. Então, cada vez que eu termino um banho de água fria, por exemplo, eu já me sinto revigorado, já me sinto com mais energia, e isso é natural. Eu acho que não é só por mim, eu acho que todo mundo que toma um choque, um banho gelado, que não está acostumado, você sai meio eletrificado, né? Agora imagine você repetindo isso, cria um hábito para você e o seu organismo já começa a acostumar com isso. Seu coração já começa a bater com menos resistência, que a gente fala na frente dele, com as artérias, elas estão mais abertas, portanto o fluxo de sangue vai para o corpo de uma forma muito mais vigorosa, digamos assim, sem os obstáculos, livre de impedimento. Portanto, a própria letargia, esse nosso sono que a gente estava tendo, inclusive de uma noite anterior não muito bem dormida, você já começa a despertar. Então isso é interessante. Então, para mim, o pico de energia, ele dura várias horas só com esse pequeno banho. E aí 3 horas pelo menos, sem você fazer grandes coisas, apenas com um banho. Sem contar com outros rituais, que é interessante, a gente vem falando aqui de respiração, meditação, exercício de gratidão e etc, etc. Então é todo um contexto que a gente fala quando a gente fala de performance humana, e você que
que cultua e que preserva aí os bons hábitos e está aí mergulhado, interessado em falar sobre a saúde integral masculina, se você quer ir mais além, depois visite aí o nosso site, aqui no nosso link da bio, seja no Instagram, em especial no Instagram, mas você também pode ir no nosso site, que tem lá as informações com relação ao curso. E se você está achando isso um pouco interessante aqui, fazendo sentido para você, convide alguém para estar aqui, ainda dá tempo, tem muita coisa para a gente falar e eu espero que esteja sendo esse conteúdo aqui interessante para você. Então, embora a gente aí não tenha muitos estudos com relação a essa questão dos banhos frios, né? Mas é uma modalidade que pessoas de alta performance adotam. Isso a gente já falou, já é uma cultura milenar dos japoneses, dos próprios gregos, e a gente sabe que isso de alguma forma repercute positivamente, não negativamente para o nosso corpo, né? Inclusive nós estamos falando aqui de ação. Então se a gente já começa a ter esse balançar logo de manhã cedo, isso de certa forma nos contagia de uma forma positiva para a gente seguir adiante nos nossos sonhos e nos nossos objetivos daquele dia e assim sucessivamente. Então, se você passou a maior parte da vida tomando banho quente, girar esse botão literalmente lá do seu chuveiro, se você está numa área que propicia isso e tudo mais, né, pode ser de alguma forma um choque. Não só um choque térmico, mas um choque para você começar a digerir isso, a interpretar isso como algo positivo. Mas a gente falou, tente algo diferente, faça algo bacana, adote o estilo James Bond aí da chuveirada de água fria e aproveite o seu 007 interior, digamos assim, né? Então, se você está saudável o suficiente para um banho a James Bond, então seja agora um adepto aí a essa chuveirada. Então veja como isso é feito. Deixa eu dar umas diquinhas aqui, deixa eu pontuar como é que então é essa chuveirada para você começar, não de uma maneira muito brusca, se você já não faz isso, mas você começa então com uma água quente, naturalmente. Então, se fosse o James Bond, o que ele faria? Né? Ele lavaria aí o seu cabelo usando um shampoo aí, o Pinot Elixir, que é o shampoo do James Bond, para quem gosta da série. Eu sou um fã aí do James Bond, como no seriado aí do 007 dos filmes. E aí, quando estiver pronto para você enxaguar, aí você vai diminuindo, você muda a temperatura aí do seu chuveiro, e aí o Bond passaria então alguns minutos ainda debaixo dessa água fria. Mas você então tira o seu shampoo, ou tira o seu sabonete e tudo mais, ou fica meditando debaixo dessa água, pensando, assoviando, cantando um pouco mais para você ir se adequando a essa realidade. Mas esse aqui é o processo aí que é conhecido como a chuveirada do James Bond, que tem toda uma repercussão nesse contexto que a gente está falando aí de performance humana, né? E aí agregando aqui no nosso bate-papo de hoje os benefícios que isso pode trazer para a nossa saúde e pensando na saúde integral sistêmica, como a gente está pontuando aqui. Então, enquanto você sai do chuveiro, dessa chuveirada, elimine por alguns instantes o seu pensamento aí de querer já pegar a sua toalha escocesa, a sua toalha felpuda, a sua toalha quentinha. Ainda você vai ter que dar uma respirada aí por alguns segundos, pelo menos durante 5 segundos, depois que você saiu desse chuveiro, aí que você vai se aquecer. Você vai usar aí ou o seu smoke aí, a James Bond. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas só para você fixar isso aí, evidentemente, fazendo todo aqui esse cenário para você fixar esses conceitos aqui dessa chuveirada, fazendo aí todo o passo a passo, o step by step, para que você fixe esses conceitos aqui e de repente você adote isso, se te fazer sentido isso. E aí depois, ou você não usa o seu smoke, ou você usa aí a sua roupa do dia a dia, a sua roupa que você vai sair para o seu trabalho, o seu uniforme, pouco importa. Então esse aqui é o conceito aí da chuveirada James Bond. Então você vai começar a ver alguns benefícios logo após o primeiro banho, isso é indiscutível. E aí ficará ainda melhor conforme você vai se habituando isso ao longo do seu dia, ao longo do seu processo, as chuveiradas a James Bond, evidentemente. Então agora uma coisa, embora os banhos de água fria não deem a você o charme e todas as habilidades do 007, você vai se sentir pelo menos um novo homem, né? Ou uma nova atitude que você vai adotar a partir de agora.
Eu espero que isso aqui já tenha feito pelo menos você repensar, eu vou experimentar isso, de repente isso passa a ser legal e aí você começa a adotar isso a partir de agora. Se está fazendo sentido para você, coloca um joinha aqui no Instagram ou mesmo no Facebook ou no YouTube, que dá para a gente ver a distância aqui na nossa tela, aqui no nosso retorno, se você está ligado, plugado e fazendo sentido para você essas mudanças comportamentais que evidentemente é sair da zona de conforto. E nós estamos tentando aqui pontuar, evidentemente, de uma maneira bem curiosa, para que você fique ligado aqui conosco e que isso faça aí você refletir, não precisa adotar necessariamente, mas de repente fazer sentido para você e te tirar da sua zona de conforto. E isso de repente pode ser útil para você, comece a adotar, que é assim que a gente está aqui falando. Nem tudo que a gente fala, de repente, pode fazer sentido para você no momento. E em outro momento, você aí pode incorporar na sua prática, na sua caixa de ferramentas aí da performance humana, e isso ali fica guardadinho e se fizer sentido, repito, você adota. Tá bom? Então os grandes influenciadores da saúde, as celebridades, os atletas, os próprios treinadores, eles ficarão felizes em confirmar isso que a gente está falando. Os atletas e as pessoas de alta performance, elas usam isso de maneira corriqueira, isso é um hábito a chuveirada de água gelada. Estou falando chuveirada porque poucos, e às vezes não tem um ambiente para a gente fazer a imersão. Nós vamos falar um pouquinho mais para isso. Mas qual é a ciência por trás do uso disso aí, da água fria? Nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado agora. Então, quais são exatamente os benefícios disso aí? A terapia de água fria é a prática de usar, então, essa água em torno aí dos 12 aos 15 graus para tratar problemas de saúde ou para reparar, estimular aí alguma área específica do nosso corpo. Essa que é a sacada. E também é conhecido como hidroterapia, hidro de água, terapia de água, o benefício que essa água fria pode trazer para o nosso corpo. Então a prática existe, nós já falamos aqui há milênios, então elas têm algumas adaptações para nossas realidades, evidentemente. Se eu não tenho uma piscina, não tenho um tanque, e de repente uma chuveirada já me satisfaz, já me faz bem. Se eu construo alguma coisa, se eu coloco gelo e tudo mais, aí é já outro patamar. Aí de repente a gente precisa saber se você não tem nenhum problema de circulação periférica, cardíaca, porque como a gente falou, pode dar vasoconstrição, então não é assim a revelia. Mas uma chuveirada não faz mal, evidentemente, né? Porque isso já é corriqueiro na nossa prática cotidiana. Né? Isso aí, na verdade, é cultural, em especial nós, que moramos num país tropical, teoricamente, tomamos banho com muito mais frequência do que os europeus por questões climáticas, evidentemente. Então, outro favorecimento, a natação ao ar livre, né, em águas abertas, né, isso também foi mostrado, comumente as águas são frias. Quando você está em mar aberto ou mesmo em lagos abertos, as águas não são tão quentes como a gente imagina. Então, quais são os reais benefícios disso? Então, os defensores dessa técnica, eles acreditam que a terapia com água fria pode aí melhorar a circulação. Nós já falamos isso, nós já tocamos nesse assunto aqui logo no comecinho e agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. E eles falam, esses adeptos, que isso melhora o sono, o aumento da nossa energia, o vigor, a nossa ação, a nossa atuação em determinados momentos do nosso dia, eles são mais intensos, fruto desses banhos gelados que foi aí adotado na prática cotidiana de quem aí assim o faz. Então reduz a inflamação do corpo. Isso os fisioterapeutas usam, os educadores físicos, os médicos, os ortopedistas, né? Hoje todo mundo que pratica um esporte tem uma bolsinha de gelo ali para fazer aquele banho de gelo a curto prazo numa possível lesão. Então isso que nós estamos falando não é novidade, mas o foco aqui é pegar isso e colocar na grandiosidade aqui da saúde integral masculina e dentro da performance humana. É essa que é o motivo de eu ter trazido esse tópico para a gente hoje aqui estar aqui explanando para você. Então, de fato, há poucas pesquisas que fazem alegações contrárias, que não há benefício com relação a essa crioterapia. Então, eu vou citar agora
o que de fato é comprovado pela ciência. Porque é importante a gente falar isso. Nada de aprofundamento, mas apenas alguns flashes do que a ciência já nos mostra dos benefícios disso. Então, eu dei o exemplo aqui da parte muscular. Então, reduz a dor muscular num trauma agudo, por exemplo, você colocar gelo. E em especial o banho, a imersão, de preferência. Nós estamos falando aqui da chuveirada, do banho, mas agora nós estamos aprofundando um pouco mais esse conceito. Então, os estudos indicam que os atletas que ficam de molho na água fria em curto espaço de tempo traz um benefício muito rápido de recuperação desse ponto de lesão aí. Então eles apresentam menos dores musculares e posteriormente os atletas que mergulham aí em piscinas de 12 graus, 15 graus Celsius por um curto intervalo de tempo, 5 minutos, 10 minutos, não mais do que 15 minutos é recomendável. Isso é fato, porque começa a fazer mal também. Né? Então eles têm menos dores depois que eles praticam uma exaustão muscular, né? Ou mesmo um trauma que eles tiveram, porque você não pode demorar 1 hora, mostrando, portanto, que o banho frio tem que ser feito agora, no choque desse momento que você teve esse estresse muscular, esse estresse emocional. Se você tomar um banho frio, tudo melhora. Então nós estamos falando aqui que essa hidroterapia tem uma repercussão imediata no seu corpo, fazendo inclusive aí que a gente chama aí dessa lavagem, entre aspas, evidentemente, de possíveis toxinas pró-inflamatórias local, que isso e que seria de forma sistêmica ou localizada, você está otimizando isso de forma bem aguda. É assim que mostra os estudos. Então o motivo pela qual a água pode ajudar aí é exatamente porque faz essa vasoconstrição que a gente falou. Os vasos sanguíneos ficam mais apertadinhos, digamos assim, fazendo, portanto, uma otimização dessa região que foi agredida. Mas eu não tive trauma nenhum, mas melhora todo, há um relaxamento muscular geral, então você recupera mais facilmente e vai para suas atividades, assim, outras, ou não, ou vai ficar mais relaxado depois desse programa que você aí adotou. Então, convém, evidentemente, combinar com estratégias aí de repouso, ou mesmo de fisioterapia, de alongamento. Isso aí é outra história, evidentemente. Mas nós estamos aqui pontuando algumas coisas que foram já comprovadas dentro da ciência do benefício que isso traz pra gente. Repetindo, e a gente como pensa numa performance como um todo, eu estou pensando na minha saúde, se eu quero melhorar o meu financeiro, mas eu não tenho saúde, não adianta. Se eu quero melhorar meu relacionamento com os meus filhos, brincar, sair, ter uma cabeça tranquila, mas eu não tenho saúde, não adianta. Então a saúde é um dos pontos desses grandes ambientes de toda essa roda que a gente está falando. Então o segredo é mergulhar o máximo possível a pele dentro desse container ou dessa área que a gente está falando aqui, onde está essa água gelada. Não adianta só, como a gente vê as pessoas colocar a água no pulso ou na região da nuca, na fronte, né? Ou às vezes na face. Não, é você, de certa forma, não só aquela região que foi acometida ou que não foi acometida, você entrar como um todo, sim o corpo todo. Né? Outro ponto, falando aqui da questão do cientificismo, para aqueles que nos acompanham aqui e gostam de ter, digamos assim, a prova dos 9, né? E a gente, nós como professor universitário, médico, e gosto dessa temática, eu estou aqui então presenteando você com esses pontos aqui, trazendo o que a literatura nos baliza, nos sustenta de informações. Então pode aliviar os sintomas de depressão. Olha que interessante, né? A água fria não é uma cura para nenhum problema na esfera da saúde mental. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando aqui que pode mitigar esses problemas. Nós já citamos um pouquinho isso momentos atrás. Agora nós vamos falar um pouquinho o que a literatura, o que a ciência nos fala. Então eu quero deixar isso bem registrado aqui, porque como isso depois também vai subir para a plataforma, para o nosso YouTube, por exemplo, o nosso canal, que é PhD Mário Maciel Júnior. Se você saiu ou se você depois quiser ver isso também na íntegra novamente, a gente vai subir essa live aqui, lá depois para o nosso YouTube, e depois você acompanha com a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado do que vai ficar registrado, evidentemente. Então alguns estudos de caso, sugerem que a natação
em águas abertas, frias, né, ajudou a aliviar os sintomas de depressão e ansiedade em algumas pessoas que tinham essas patologias da esfera emocional. Então, isso aqui foi provado cientificamente, né? Então, um outro estudo de pesquisadores aí na esfera da esfera psicoemocional, comparando com a água fria, eles fizeram um programa aí que banhos curtos, comparado com banhos longos, frios e quentes, eles diminuíram os sintomas depressivos em quem tomou banho gelado, em quem tomou um banho frio e em especial esse choque, esse momento curto e rápido do banho gelado. Então isso aí, quem fez, eles compararam esse braço do estudo, de que ficaram aí mais ou menos 5 minutos, de 2 a 3 vezes por semana, mostrou aliviar os sintomas aí da depressão muito mais intensamente do que aqueles que tomaram banho quente, mostrando aí o benefício da água gelada na esfera psicoemocional. E nós falamos que muito provavelmente isso esteja relacionado com aquele hormônio, com a noradrenalina. Então, os banhos frios podem funcionar como uma espécie de eletrochoque também a nível do sistema nervoso central, de uma maneira muito suave. Tomando muito cuidado com esse nome de eletrochoque, evidentemente, né? Mas essa ativação a nível do sistema nervoso central. Então a água fria, ela estimula aí muitos impulsos elétricos a nível do sistema nervoso central, nos nossos neurônios, e eles sacodem, digamos assim, para aumentar aí os nossos níveis de alerta, clareza, energia. Então, se isso é otimizado para as pessoas que têm problemas na esfera psicoemocional, imagine para aquelas pessoas que não estão passando por esse dissabor, por essa turbulência no momento. Se a ciência está mostrando isso, imagine isso para você performar melhor fazendo isso no seu dia a dia. Isso é sensacional, vai fazer o mesmo efeito, mas você agora vai potencializar mais, porque você não tem essa problemática na esfera psicoemocional. Então essas endorfinas, às vezes chamadas aí de hormônios ou substâncias químicas da felicidade, elas também são liberadas quando a gente tem esse choque, esse banho gelado de imersão ou essa chuveirada a James Bond, como nós falamos aqui. Então, esse efeito leva a sentimentos aí de bem-estar, de otimismo, de alta astral, coisas que se a gente faz isso logo de manhã cedo, a gente teoricamente, né, não falando na prática, isso depende de cada um, evidentemente, a gente teria um dia muito mais prazeroso, muito melhor, com uma performance muito mais saudável daquilo que a gente está querendo, evidentemente. O relacionamento com as pessoas e tudo mais. Olha que interessante, uma chuveirada gelada, a ciência está provando que isso muda totalmente o nosso humor, aí, tanto do ponto de vista da ansiedade quanto da depressão, que foi provado por esse estudo inglês. Então as pessoas que tomam medicamentos para a saúde mental, elas não devem interromper seus medicamentos abruptamente em favor de qualquer aqui alternativa em especial do que eu estou falando. Não é isso. Nós estamos aqui dando alguns nortes, alguns balizamentos, alguns insights para você incorporar, se fizer sentido ou não para você. Mas você vai estar acompanhando com o seu médico, com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, seu psicoterapeuta. Não estou falando para você abandonar, de hipótese alguma. Às vezes você soma isso e às vezes tem estudos também que mostram depois um desmame de medicamentos e quiçá até a retirada completa da medicação. Esse estudo da natação foi isso, para a gente não aprofundar muito, mas mostrou que depois foi feito o desmame e até a retirada completa de antidepressivos desses pacientes que ficavam nadando em águas abertas aí por 15 minutos, em águas extremamente adequadas, aí de 12 a 15 graus Celsius, né? Então, um outro ponto que eu queria dizer aqui de uma maneira também mais aprofundada um pouquinho é a melhora para impulsionar essa questão do nosso sistema imunológico aqui no nosso corpo. Então, teoricamente, isso melhoraria a nossa capacidade de combater as infecções, seja virais, seja bacteriana, porque há a liberação aí dos glóbulos brancos, como nós falamos. Então, um estudo demonstrou aí menos sintomas infecciosos em pessoas que tinham o hábito de tomar o banho gelado. Os seus corpos produziam mais produtos químicos aí anti-inflamatórios e menos citocinas, que a gente fala,
pró-inflamatórias. Então estava contendo aí esse processo todo de infecção, porque há uma produção melhor aí de toda a cascata de defesa do organismo, porque há uma melhora aí da imunologia que a gente fala, do estudo da parte imunológica, provou então que com banho gelado a gente melhora a nossa esfera imunológica, tá certo? A imunologia provou isso aí. Então, isso é descrito em um estudo holandês chamado Trust Source, que registrou isso que a gente acabou de falar aqui para você, dos benefícios da parte da defesa de infecções externas, o hábito apenas de tomar banho. Banho gelado, evidentemente, né? A exposição diária à água fria pode, por um período aí de semanas ou meses, aumentar, inclusive, a imunidade antitumoral. Olha onde chegou a ciência, já provando em alguns estudos meio tímidos ainda, que isso pode coibir, inclusive, células de replicação de tumores dentro do nosso organismo. Então eu gostaria de destacar agora a pergunta que não se cala nunca, né? A imersão em água fria pode melhorar a minha perda de peso? É verdade, existe ciência em cima disso aí. Inclusive, conversando com uma pessoa essa semana, que eu despertei que eu iria falar sobre isso, e ele perguntou para mim, ele estava com sobrepeso, inclusive um paciente que nos visitou, e a gente bateu um papo muito saudável, e eu dei até um spoiler do que eu ia falar aqui hoje, e eu convidei ele, se está nos escutando aqui, seu Ricardo, um grande prazer, um grande abraço para você que está aqui com a gente. Então, alguns estudos mostraram que a imersão em água fria pode acelerar a nossa taxa metabólica. Então, com isso, evidentemente, pode, entre aspas, queimar aí com essa aceleração da nossa taxa metabólica essas gorduras em excesso que nós temos no corpo. Então, o exemplo histórico disso aí é as mulheres coreanas que foram estudadas aí por gerações, e o que elas mergulhavam para pescar frutos do mar em águas geladas lá na ilha Jeju, ali na Coreia. Então, um estudo foi feito e não existia roupas adequadas como essas roupas de mergulhadores. Elas eram as roupas muito simples de algodão e elas mergulhavam, pegavam, coletavam os seus materiais e depois emergiam. E as águas nessa região eram em torno de 10 a 25 graus Celsius. E aí o que eles observaram, esses pesquisadores, nessas mulheres coreanas? Então, que elas tinham, isso também pelo Trust Source, que foi esse estudo passado que a gente citou aqui. Eles estudaram essas mulheres e eles descobriram que a taxa metabólica dessas mulheres eram mais aceleradas, em especial no período de inverno. A água já estava mais fria e no inverno mais frio ainda. E as taxas metabólicas dessas mulheres eram muito maiores e elas não apresentavam sobrepeso com relação a outras mulheres em outros períodos e não nessas águas. Olha que interessante, isso foi um insight que eles perceberam, que de repente as águas frias poderiam estar relacionado com uma otimização aí do peso, não necessariamente que vai emagrecer. Não é só abrir o chuveiro e ficar tomando uma imersão todos os dias, mas é uma luz aí que surge aí dentro da ciência para a gente também otimizar o nosso peso para aqueles que estão com sobrepeso. Isso significa que se você perder mais peso tomando banhos de água, de ducha de água quente, isso é um fator favorável. Adote isso e eu convido você aí a ser ousado e manter o seu exercício, o seu sono, a sua dieta e tome um banho. Porque se você não emagrecer pelo seu banho, você vai ter outros benefícios que esse banho vai lhe proporcionar. Eu espero que isso tenha feito sentido para você até o presente momento. Então a ciência ela não vai tão longe com relação a essa temática, mas há aí alguns flashes, alguns insights com relação a isso aí. E se você descobriu, se você que nos acompanha aqui, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram, e tem conhecimentos mais aprofundados com isso, compartilhe comigo que depois a gente também possa, a gente se interage, isso é que é interessante, a gente crescer junto. A gente sempre fala que nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos num aprendizado recíproco, numa energia, numa vibe, num grande exército aqui, que a gente fala de pessoas do bem, para a gente aprender e estar num novo patamar. É isso que a gente
pretende estar aqui falando ao longo desse todo o tempo que a gente esteve junto, e aqui futuramente também nós vamos estar cultivando essa semente do bem, e eu espero que um dia, eu tenho certeza que nós vamos colher grandes frutos. E você é um desses agentes também multiplicadores desses conhecimentos, tá certo? Uma revisão de uma pesquisa em 2009 concluiu que breves imersões em águas geladas, evidentemente, em águas frias, de 5 minutos, mas nessa água, nesses banhos aí, tinha que ter em torno aí de 15 graus Celsius, como nós falamos aí, de 12 a 15 graus Celsius, aumentaram o metabolismo. Então foi feita uma revisão nos estudos e mostrou, olha, quem mergulha tem um melhor aumento de metabolismo e pode emagrecer só pelo simples fato de estar fazendo isso 5 minutos por dia durante aí 3 semanas e uma água de 15 graus Celsius. Então você tem que fazer toda essa métrica, se você tiver essa capacidade de fazer isso na sua casa e tudo mais, primeiro com orientação médica, ver se você não tem contraindicação, e você faz isso, que eu acho que vai ser muito bem-vindo. Mas aí não houve grandes estudos provando que mergulhos repetitivos aí no gelo resultam numa perda significativa de peso. Então, se eu ficar mergulhando, ficar nadando, necessariamente eu vou emagrecer? É isso que está mostrando. Isso que a gente está falando aqui, não necessariamente. Então, mais pesquisas precisam ser feitas para determinar esses reais benefícios do que essa imersão, do que a água gelada traz para o nosso corpo no que se diz respeito ao metabolismo e o emagrecimento, que foi o parêntese, o tópico que a gente falou aqui do James Bond Shower, do banho, da chuveirada aqui do James Bond. E eu gostaria de resumir para você aqui os benefícios do banho gelado, para você que nos acompanhou até agora, seja aqui no Instagram, seja no YouTube ou no Facebook. Eu vou fazer aquele briefing final agora, que nós já estamos terminando o nosso encontro de hoje. E eu quero que isso faça sentido para você, evidentemente. Depois você mande uma mensagem para mim aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube, que a gente, no YouTube às vezes não tem jeito, mas para a gente se interagir, evidentemente, de real time. Mas mande depois uma mensagem para nós, que nós teremos o maior prazer de saber como que você está indo aí nessa sua nova modalidade do James Bond Shower, da chuveirada gelada aí do James Bond. Então, a primeira coisa que a gente falou é que facilita a recuperação dos seus músculos, do seu estresse. Se você fez uma caminhada, se você passou um dia meio estressado e tudo mais, você tem uma aquietação aí dos músculos, você também aí revigora, só partindo dessa técnica ou dessa dica de um banho gelado, uma chuveirada gelada ou uma imersão gelada, se você assim puder. Então, ajuda o seu sistema nervoso central, otimizando o seu sono, por exemplo. Você vai dormir melhor. Diminui a resposta inflamatória. Se você tiver algum trauma, alguma outra coisa, o banho gelado vai te melhorar, ajudando na recuperação mais rápida, por exemplo, desse órgão que está aí agredido ou em estresse por um determinado tempo. Diminui o efeito do calor. Nós estamos aqui num país tropical. Então, quando a gente diminui esse excesso de calor que às vezes nós temos, porque a gente transpira muito, em especial na região norte, onde nós estamos agora, e o Brasil, de uma forma toda, é um país tropical, a gente soa muito, então nós estamos constantemente quente. Quando nós aí tomamos esses banhos gelados, nós podemos levar aí a um melhor desempenho, segundo os estudos mostram, porque a gente acaba aí diminuindo a temperatura corporal e aí fazendo com que nós tenhamos aí um metabolismo mais otimizado, consequentemente umas ações mais positivas diante daquilo que nós estamos desempenhando. Uma outra coisa, que o banho gelado ou essa imersão estimula um nervo que a gente chamado nervo vago. O nervo vago ele está relacionado ao sistema nervoso parasimpático e a gente estimula ele. E isso pode ajudá-lo a enfrentar situações estressantes de forma mais adequada. Então nós não estamos estimulando, nós estamos fazendo o estímulo do nervo vago para quando nós estamos diante de uma situação de estresse, a gente fica mais quieto, a gente começa a buscar outras ferramentas dentro daquela caixa de primeiros socorros, que assim a gente batizou da performance humana, de uma maneira muito mais fácil, mais direcionada, mais racional, não reacional. Isso é que é interessante.
Mas isso é um hábito, isso não é da noite pro dia, não é só um banho que eu vou fazer e tá tudo certo, e aí eu estou estimulando o meu vago, e eu vou performar melhor e tudo assim. Não é, tudo é uma construção. Para a gente construir um grande castelo, primeiro a gente precisa do terreno, precisa aplainar esse terreno, precisa ter a planta, como é que eu vou colocar o tijolo por tijolo, vai ter parede aqui, não vai assim. E aí a gente constrói uma grande casa, uma grande mansão, o nosso ambiente. A gente está falando aqui da performance humana, mas é com o tempo, não é da noite pro dia. Eu espero que tudo isso tenha sido útil para você nesse nosso encontro dessa noite de hoje. E se isso fez sentido para você hoje, me mande já uma mensagem, eu sempre gosto, eu respondo, manda no meu privado, um direct message aqui, vai ser sensacional. E foi um grande prazer, uma honra ter ficado com você mais um dia nessa 44ª semana consecutiva, falando sobre um tema que é importante. A gente tem que ser congruente, o que eu falo aqui, eu pratico, eu tenho grandes experiências ao longo desses quase 4 anos adotando essa questão do banho gelado, de uma forma mais intensa, de uma forma mais branda, tudo depende também daquilo que eu estou interessado. A gente coloca gelo num balde, alguma coisa ou outra. Quem que tiver interesse, depois a gente dá algumas dicas no nosso direct message ou também seja em quais redes sociais que você assim entrar em contato conosco. Então eu fico por aqui e tenha uma ótima semana, tome uma atitude, avance. Eu te vejo em breve, um grande abraço, tchau!